para aquela pessoa ter o conhecimento. Não é assim de botar no bolso, não. O falso profeta não enrola. Porque o homem e a mulher que tem conhecimento diz, não, eu conheço a verdade. E a verdade não é como estão dizendo, a verdade é como diz a Bíblia. Amém. E ele fica na Escritura, né? Então vamos receber Estezinha em nome de Jesus. Amém. Eu sou na igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Uma boa noite a todos. Depois de um dia chuvoso, depois de uma manhã muito chuvosa e trovoada, atrás de trovoada. Mas graças a Deus ele tinha tudo preparado, tudo planejado, e a bênção que está nesta noite, uma noite fresquinha, uma noite que está tranquila, que podemos vir à casa do Senhor. Amém. E não tomarmos um banho, graças a Deus, e talvez só durante o dia, mas agora durante a noite não, graças a Deus. Chegamos aqui para honra e glória dele. A palavra que eu quero compartilhar é em Números 18. Números 18, do 1 ao 7. Essa palavra, ela vai falar de uma coisa que a gente já conhece, vamos dizer assim, do sacerdócio, mas ao mesmo tempo ela é muito interessante para lembrar exatamente disso, da importância desse sacerdote, desse sacerdócio. Aqui no número 18, o título da minha Bíblia está Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. E diz assim: O Senhor disse a Arão: Você, os seus filhos e a família do seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo dos seus antepassados, para se unirem a vocês e o ajudarem quando você e os seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas de aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Os irmãos podem se assentar. Aqui a gente lê uma coisa que o nosso Senhor está dizendo a Arão naquele tempo, que era ainda a peregrinação, chegando ainda à Terra Prometida. Eles ainda estavam no período de está quase chegando, mas ainda não chegou. As pessoas já reclamaram 1.500 vezes. O Senhor já agiu com juízo. Eles já passaram pelas águas de Meribá, de quando o Senhor pede para Moisés ferir a rocha, para só dar um toquezinho na rocha, ele vai lá e bate na rocha. Daí o Senhor
daí o Senhor age, o Senhor se enfurece com Moisés por causa disso, porque Moisés se ira contra o povo. Os reis já reclamaram que não tinham carne para eles. Deus deu as carnes para eles comerem, logo depois morreram por causa do seu pecado. Eles também já lideraram uma rebelião ali no capítulo 16, antes disso, que é a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que eles se uniram, algumas pessoas, e disseram para Moisés e Arão: olha, vocês nos trouxeram aqui no meio, vocês tiraram a gente de uma terra que havia, que eles falam, leite e fartura, vocês tiraram do Egito, vocês tiraram para vir para cá, para passar fome, vocês ainda vêm mandar sobre nós. Então esse grupinho se ergue contra Moisés, contra Arão, e eles falam aí no 16, finalzinho do 13, eles fazem uma pergunta: por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? E daí, quando Moisés ouviu isso, fala que ele prostrou-se com o rosto em terra, e daí ele vai e clama ao Senhor. Daí ele decide: tá bem. Pela manhã, ele agora fala com essas pessoas que estavam se rebelando contra a autoridade de Moisés, com a autoridade de Arão. Ele fala: olha, pela manhã, no 16:5, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta levitas. Então ele fala: olha, para dar um chega, para vocês decidirem quem é a autoridade sobre vocês novamente, não vai ser eu que vou escolher. Não vai ser eu que vou dizer: não, eu vou mandar sobre Israel. Não. Deus vai escolher. Venham todos aqui, fiquem aqui, acendam seus incensários, coloquem fogo neles e vão na presença do Senhor. E o Senhor vai escolher o homem consagrado. Então o Senhor vai escolher aquele, vai se manifestar para aquela pessoa. E ele, de novo, as pessoas que estavam se rebelando ali, eles vão contra novamente. E daí vai até o versículo 28, só eles brigando com Moisés orando, intermediando por eles com Deus. Daí Deus, ele decide: não, eu vou acabar com todos eles. Ele chega a ponto de o Senhor Deus, ele falar no 21, afasta-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Então, deu tanto problema que Deus se irou, vamos dizer assim, e ele falou: não, agora vocês se afastem, ou seja, Moisés e Arão, aqueles que eram escolhidos por Deus, afastem-se que eu vou acabar com toda a comunidade de Israel. Daí, Moisés vai, intercede com o papel dele com Israel é interceder, ser esse mediador do povo com Deus. Ele vem e fala: ó Deus, a todos que dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando um homem pecou. Ou seja, ele fala: o Senhor vai matar todos, sendo que só esses que te irritaram, que te perturbaram. E daí Deus decidiu um outro modo de punir eles. Ali a gente vai ver no 29, na verdade. A partir do 28, mais um pouquinho. Disse Moisés. Então Moisés agora vai comunicar a Israel a maneira que Deus falou para ele, que vai mostrar o líder escolhido. Ele fala: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, que não partiu de mim. Ou seja, Moisés está falando: olha, não achem que fui eu que escolhi ser líder de vocês. Ao contrário, porque quando a gente conhece a história de Moisés, na verdade ele era uma pessoa que não era justa, não era digna. Na verdade ele tinha cometido até pecado contra Deus. Daí Deus escolhe ele porque ele viu, porque ele decidiu usar Moisés, não por algo que ele fez, não porque ele queria, mas sim porque Deus escolheu. Então, ele está falando que agora vocês vão perceber que não é da minha mão, não é pela minha escolha, mas que Deus escolheu e Deus me enviou. Do 29, de qual maneira? Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou.
Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos no Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Então ele está falando aqui, olha, tá bem, se vocês querem saber que maneira vai ser, olha, se esses homens que estão aqui na frente de vocês sofrerem uma morte natural, morrerem, nada acontecer com eles, beleza. Eu sou realmente um falso, eu não fui escolhido, mas agora, se a terra se abrir e engolir eles neste exato momento, junto com tudo que eles têm, vocês vão saber que esse é o Senhor e desprezou esses homens. Quando ele profere, fala no versículo 31, assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos da sepultura com tudo que possuíram, a terra fechou sobre eles e pereceram, desaparecendo-se no meio da semana. Então, a gente vê a grande paciência de Deus no meio de tudo isso, porque Deus estava guiando um povo teimoso, egoísta, como nós hoje. Ele estava guiando um povo que, por tanto reclamar, um trajeto que era para ser alguns dias só, virou 40 anos, por causa da teimosia, por causa da desobediência, por causa do coração endurecido, porque eles agiram de maneira tão errada, a ponto de questionar o porquê que eles saíram do Egito, por que eles saíram de uma escravidão, para estar andando no deserto. Eles questionavam dia e noite Moisés, Arão ao lado dele, eles questionaram dia e noite o Senhor, até o ponto que o Senhor vinha a ponto de querer consumir todos eles. Moisés intercedia pelo povo, falando, não, Senhor, eu vou comunicar a eles, a gente vai agir diferente, a gente vai consertar os nossos caminhos. E daí Deus derramava paciência e era paciente com eles, a ponto de, não só isso, quanto a ponto de Deus falar, olha, a geração que está aqui, ele fala depois que vai os espias para a terra, inclusive, eles vão espiar a terra. E daí voltam os espias falando, olha, é terra de gigante, é terra que talvez a gente não vale a pena ir lá, a guerra talvez é muito grande. Daí volta aquele abençoado por Deus, Josué, certo? Eu tô com muito nome na minha cabeça. Mas é Josué e Caleb. Amém, glória a Deus. Já tô lembrando o nome já. Mas vai, Josué e Caleb, eles voltam falando, não, o Senhor guardou aquela terra para nós, o Senhor disse que escolheu, então o Senhor vai nos livrar. Só que aquelas laranjas podres, aqueles outros espias, como diz o pastor Telmo, ele já até pregou sobre essa palavra, se não me engano, aquele fermento ruim, ele começou a povoar Israel. Israel começou a ficar preocupado de novo, e começou de novo aquela palavrinha da incredulidade. O coração deles se endureceu contra Deus, e eles achavam mais que não tinha como chegar a Canaã. Então Deus se ira novamente com eles e fala, agora não, agora a geração de Josué e Caleb vão ver a terra prometida e vocês não, por causa da incredulidade no coração de vocês. E tendo isso em mente, isso é só um contexto, vamos dizer aqui da palavra. Eu nem entrei no capítulo de hoje, olha, não se preocupem, tem muita pouca anotação hoje, tem 4 parágrafos só, hoje está bem tranquilo. Então isso é só para entender a teimosia do coração de Israel naquele tempo. Eles preferiam muito mais voltar à escravidão do Egito, no meio de deuses pagãos, no meio de pessoas más, no meio de humilhação todos os dias, porque cada vez que Moisés ia falar com o rei do Egito, o faraó, ele apertava a mão para que ele falava, não, esse povo não vai adorar Deus. Ele aumentava, dobrava o trabalho dos israelitas, ele fazia tudo mais um pouco para eles não chegarem à presença de Deus. E mesmo mediante esse pensamento, eles queriam voltar para aquela terra, eles não queriam mais a terra prometida, porque eles ficaram com olhos nas coisas terrenas. Isso acontece com nós hoje. A gente fala tanto de Israel, mas é um pouco de nós hoje, da igreja de hoje, das pessoas que nós somos hoje.
a gente acaba ficando tão focado nas coisas terrenas, esquece das coisas eternas. E olha que aquela promessa deles nem era eterna ainda, vamos dizer assim. Claro que uns morreram, como diz na Bíblia, aguardando pela Canaã, que no tempo deles eles morreram antes de ver a Canaã terrena, mas eles viram a celestial, como diz em Hebreus 11, e glória a Deus por isso, que eles foram salvos por essa fé. Mas vamos dizer, era só mais uma caminhada, era só mais um ano, 40 anos, o que é 39, perto de 40, está quase lá. Mesmo assim, por causa da reclamação deles, por causa que eles estavam tão focados no momento, não puderam esperar mais um pouquinho, eles perderam a bênção, eles morreram antes de ver a Canaã terrena. Claro, muitos ali morreram de idade, coisa, e receberam a celestial, graças a Deus, como Moisés e Arão também, eles morreram antes. Inclusive, logo depois a gente vai conseguir, se não me engano, eles morreram antes, a gente vai conseguir ver daqui a pouquinho. E aqui a gente fala sobre o dever dos sacerdotes e dos levitas. E por que eu falei isso? Porque isso é só a comunidade de Israel. Agora a gente vai entrar um pouquinho na pele de Arão, que era Moisés e Arão, os líderes. Moisés era aquele que entrava para falar cara a cara com Deus na tenda do encontro, e Arão era responsável mais pela parte de falar com Israel. Fala que os deveres que Arão e a sua família têm que ter como sacerdotes e os deveres dos levitas, que eram aqueles que faziam parte da tribo de Levi e que essa tribo foi separada para servir o Senhor. Só que tem uma diferença muito grande quando a gente para ler aqui, que fala que ele começa falando que Arão e sua família eles são responsáveis pelas ofensas contra o santuário e as ofensas cometidas no exercício do sacerdote durante o exercício de adorar a Deus e buscar a Deus. Ou seja, Arão e a família, como sumo sacerdote, eles eram responsáveis pelo pecado dessas pessoas contra o sacerdócio e durante o serviço deles. Então, se alguém pecasse contra o lugar, contra o santuário que eles estavam, ou se alguém pecasse no seu coração, alguém viesse impuro servir ao Senhor, alguma coisa assim, Arão, que era o responsável por sacrificar, pelos sacrifícios para desviar a ira de Deus. É isso que era chamado de sacrifício naquela época, aquele sacrifício que vinha, matava o cordeiro, matava o animal e colocava perante a presença do Senhor. Ou seja, Arão, ele também, como Moisés entrava cara a cara com Deus para falar de Israel. Arão, ele servia ao Senhor, ele ia no lugar mais íntimo do templo para servir como sumo sacerdote, como mediador entre o povo e Deus. Então, se o povo pecava, era Arão que ia perto da arca da aliança para oferecer os sacrifícios. E isso é diferente dos levitas, porque os levitas falam aqui que eles não podem aproximar-se das tábuas da aliança, eles não podem aproximar do lugar mais íntimo. É só os sacerdotes que podem se encontrar além do véu. Então, os únicos que podiam efetivamente servir ao Senhor no mais íntimo da presença eram os sacerdotes e ainda mais de uma pessoa que tinha um posto ainda mais íntimo do Senhor, o sumo sacerdote que entrava lá onde estava a arca da aliança, onde tinha a presença palpável de Deus, onde estava a presença representada por meio daquela arca. Então, esse era o trabalho dos sacerdotes, de oferecer esse sacrifício pelo povo, oferecer o sacrifício pelo pecado, de chegar mais íntimo da presença de Deus. Eles tinham essa honra de se aproximar à presença do Senhor. Já os levitas, eles vieram como um presente para os sacerdotes. Ali no 5 fala que os sacerdotes terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Então eles serviam como mediador para oferecer um sacrifício para desviar a ira de Deus, para que Deus não ficasse irado com o povo, mas sim desculpasse e perdoasse o pecado deles por meio do sacrifício que estava sendo oferecido no altar. Agora, os levitas, Deus está falando aqui, eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês,
dedicados ao Senhor para fazer o trabalho da tenda do encontro. Então, os levitas, eles faziam a manutenção no templo, eles eram os que eram permitidos a transportar a arca do Senhor, transportar toda aquela estrutura da tenda, toda aquela estrutura do santuário de um lugar para outro durante a peregrinação. E aqui a gente nem chegou na Canaã, então era um tipo de tenda assim que eles montavam para eles poderem chegar ao Senhor, chamada da tenda do encontro. Tinha separações dentro da tenda até eles chegarem e realmente montarem aquele templo que a gente tem. E a gente hoje, a gente tem esse mesmo presente. A gente tem esse presente, essa honra de não ser só levitas, de não ser só encarregados de adorar ao Senhor, não só ser encarregados de cuidar da manutenção na igreja, não só encarregados de servir ao Senhor com a nossa vida, mas também a gente tem uma honra que ela vai além, que é de ser sacerdote. Hoje a gente não tem esses títulos, a gente não usa esses títulos, porque isso já está cravado no nosso peito com uma aliança muito mais íntima, que é o selo do Espírito Santo em Cristo Jesus. É uma aliança que ela vai muito além de títulos, de coisas. Está falando aqui nessa mesma palavra que eu estou lendo, fala agora, novamente, aí no 7 fala, mas somente você e os seus filhos, ou seja, somente Arão e os filhos dele, somente os sacerdotes, podiam servir em tudo que se encontra além do véu, em tudo que se encontra íntimo da presença do Senhor. Só eles podiam se chegar para perto da presença do Senhor. E ele fala aqui, dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então, o israelita que não era da tribo de Levi, o israelita que não era filho de Arão, que ali o sacerdócio era Arão e seus filhos, não era filho de Arão nesse tempo da peregrinação, se ele entrasse na tenda e ousasse se aproximar de um lugar que não era permitido, eles pegavam aquela pessoa que cometeu o pecado de se chegar como diz aqui, ela não era autorizada para entrar mais íntimo da tenda do encontro. Eles pegavam aquela pessoa e executavam aquela pessoa para desviar a ira de Deus, para que a ira de Deus não viesse contra todo Israel. Daquela maneira, naquele tempo as coisas eram mais físicas, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente tem a honra de Deus ser mais paciencioso conosco, mas ao mesmo tempo o custo também é muito grande. Hoje a gente não tem como se preocupar se a gente pode chegar na primeira cadeira ou na última cadeira, mas a gente tem uma ordem, a gente tem uma lei no nosso coração, que é a lei de Cristo Jesus. A lei de andar nos caminhos dele, por amor a ele, não por peso, não por obrigação, mas porque a gente ama ele. E porque a gente ama ele, a gente sabe o tamanho da graça que ele nos deu, o tamanho do perdão que foi derramado. A gente serve a ele por amor e não por pesar. E a gente sabe que se a gente pecar, se a gente errar, a gente tem um advogado junto ao Pai. E a gente também sabe que se a gente pecar e não se arrepender e continuar a nossa vida de pecado, a gente vai ter uma consequência muito pior que a morte física, que é a morte eterna. Então, quando a gente olha para cá e a gente vê Deus claramente falando, olha, eu estou dando para vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Um presente é uma honra, um presente não se merece, um presente ele não se escolhe, um presente é dado e é entregue. Da mesma maneira que esse serviço do sacerdócio foi entregue a eles, hoje esse serviço do sacerdócio é entregue a nós por meio do sangue de Cristo Jesus. O que se traduz isso? Que é todos os dias. Qual que era? Tem mais uma coisinha muito interessante, que era os sacerdotes que deveriam fazer naquela época, que era aquilo de permanecer o fogo do altar sempre aceso. Esse é o nosso dever como sacerdote hoje. Manter esse fogo do altar do nosso coração aceso, do fogo do altar aqui também aceso, porque isso é responsabilidade nossa.
Porque se o fogo no nosso coração estiver aceso, ele vai atingir vidas aí fora e novas pessoas poderão se tornar levitas e sacerdócio da casa do Senhor. E não só isso, esses títulos não são muita coisa, mas tem um título que é muito melhor e maior, que é simplesmente Filho de Deus e escolhido. E isso a gente tem pela cruz de Cristo Jesus. E tudo isso que está sendo escrito aqui, tudo isso que a gente vê nesses livros de Levítico, Número e Deuteronômio, é sombra da cruz de Cristo. Isso eu acho tão maravilhoso, porque a gente não precisa só pegar Mateus, Marcos e Lucas para ler sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus está escrita de Gênesis ao Apocalipse. Basta a gente ler com o Espírito Santo nos acompanhando, que a gente vai ver as sombras da cruz de Cristo. Porque da mesma maneira que Arão era mediador do povo, da mesma maneira que Moisés era mediador do povo, a gente também conhece um sumo sacerdote que não é da descendência de Arão, mas ele é da descendência do rei Davi, e que ele veio para ser um sacerdote eterno. Eu quero convidar vocês aí em Hebreus, que fala isso, e eu vou comprovar para vocês desse nosso Senhor. Hebreus, capítulo 9, fala desse sacrifício que eu estou contando para vocês. Hebreus, ele mostra que não apenas Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento, ele também mostra que Jesus é o sumo sacerdote fiel, que Jesus, além de sumo sacerdote, ele mesmo se tornou o cordeiro do sacrifício, e ele traz um sacrifício definitivo e eterno. Aqui no 9:7, ele fala exatamente isso sobre o sumo sacerdote. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito que estava mostrando que ainda não tinha sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é, uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo de nova ordem. Então está falando aqui, olha, essa velha aliança, como funcionava na velha aliança? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, sacrificava, e dessa maneira, por meio do Espírito Santo, o caminho para o lugar santíssimo, o povo não conhecia esse caminho, que esse caminho era só conhecido pelo sumo sacerdote. Ele entrava na tenda e ia ao lugar santíssimo. Mas Hebreus, ele está também mostrando um outro caminho ao lugar santíssimo. Ele está falando, olha, o povo não conhecia, mas agora eu vou falar para vocês qual que é o caminho do lugar santíssimo. Antes não era revelado, mas agora a gente está num tempo de uma nova ordem. E agora eu venho aqui falar para vocês. Ele continua no 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então ele está falando que, olha, agora o caminho do lugar santíssimo foi inaugurado por Cristo Jesus. Ele entrou como sumo sacerdote, oferecendo o sacrifício. E o sacrifício é Ele mesmo. Ele se ofereceu como oferta pelo nosso pecado. E de uma vez por todas, Ele obteve eterna redenção, eterna libertação dos nossos pecados, eterno perdão em Cristo Jesus. E Ele fala, olha, se o sangue de bode, se o sangue de sacrifício naquela época era importante, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada
versículo 14, ele está falando aqui, se naquela época eles sacrificavam bodes, cordeiros, e o pecado deles era perdoado, vamos dizer assim, quanto mais agora que o próprio Cristo, pelo seu próprio sangue, ele se ofereceu de maneira imaculada, ou seja, sem pecado, sem transgressão, 100% puro e justo, um homem justo, sem pecado, que decidiu morrer por causa de seus escolhidos que não eram sem pecados, mas ao contrário tinham uma multidão de pecados, muitos pecados. E ele, dessa mesma maneira, se ofereceu para purificar a nossa consciência, ou seja, para a gente possa ter uma nova vida com uma consciência limpa, esquecer do nosso pecado. E o porquê que ele nos dá uma nova vida? Para que sirvamos ao Deus vivo. Então, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Ou seja, ele é o mediador de uma nova aliança que agora, chamados, ali no 15, recebam a promessa da herança eterna. Então, ele não só se tornou o único sacrifício eterno por todos, não só ele rompeu com aquele sacrifício de todo ano que você chegar ao templo e oferecer um cordeiro, ele foi o cordeiro e ele nos deu o direito de ser perdoados, de ter uma nova vida, para que com essa nova vida tenha um propósito muito estrito, que é para que sirvamos ao Deus vivo. E não apenas ele nos dá uma nova vida para que a gente sirva o Deus vivo aqui, ele nos dá uma promessa da herança eterna, uma promessa de uma Canaã celestial, uma promessa de estar eternamente com Cristo Jesus. E se vocês lerem Hebreus, também no 8 vai falar do sumo sacerdote, no 10 vai falar que ele é um sacrifício definitivo. Então a gente consegue ver várias passagens que elas se complementam uma ou outra, e essa é a beleza da palavra do Senhor. Amém. E todos os dias a gente descobre mais coisas ligadas. E também fala no Hebreus 5, 7, cita o nosso Senhor Jesus novamente, que fala que durante os seus dias de vida na terra, fala o sumo sacerdote de novo, fala que ninguém escolhe ser sumo sacerdote, mas a pessoa que é sumo sacerdote só é sumo sacerdote porque Deus escolheu essa pessoa e separou essa pessoa. Porque naquele tempo os sacerdotes, inclusive, eles mal podiam se aproximar de Israel, do povo de Israel, porque eles eram tão separados que os únicos que podiam se aproximar deles eram os levitas. Então, eles eram realmente totalmente separados para a santidade. Então, essas pessoas eram escolhidas por Deus, não por elas, mas não apenas escolhidas, mas separadas. E agora está falando aqui que, da mesma maneira, o nosso Senhor Jesus foi separado. E fala que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. A quem? Aquele que poderia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como está falando aqui, ele serviu ao Senhor com lágrimas, com choro, com orações. Ele sofreu como nós para entender tudo que nós passamos e ainda saber tudo, mas um pouco que ele já sabia como Deus. Ele aprendeu sendo homem novamente, e por causa da sua reverente submissão, porque ele foi um filho obediente do começo ao fim, não se desviou, imaculado, 100% perfeito, sem pecado. Ele foi ainda mais, se é possível, aperfeiçoado, tornando-se a fonte da salvação eterna. Então, todos os que crerem nele, todos os que a fonte da salvação serem ele, não serem Maria, não serem outras coisas, mas sim como único e perfeito mediador, a única fonte de salvação, o único Senhor. Aqueles que creem nele receberão um galardão aqui na terra
que é a honra de ter os pecados apagados, uma nova vida, para servir por amor à presença do Senhor e não por medo, mas ele ainda vai receber um galardão eterno em Cristo Jesus. E olha que curiosidade, esse era o mesmo galardão prometido aos profetas do Antigo Testamento e prometido aos sacerdotes, porque aqui, voltando lá no número 18, e esse é o último versículo que eu vou ler com vocês, fiquem tranquilos. Voltando lá ao que eu estava lendo, disse ainda o Senhor a Arão. Então, o Senhor está dizendo novamente a Arão. Ele falou várias coisas, vai falar de novo. Depois que ele falou sobre o dízimo na casa do Senhor, que deve ser feito aos sacerdotes, aos levitas, ele fala: olha, você não terá herança na terra deles, nem terá sua porção entre eles. Então, ele não recebia herança, ele não ia guardar riquezas nessa terra, ele não ia ser rico, ele teria só apenas o sustento dele, ele não teria nem herança para passar aos filhos, vamos dizer assim, não teria uma porção, não teria uma terra para chamar de sua. Mas Deus fala: eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Então, é muito melhor ter uma porção, uma terra aqui na terra, riqueza aqui na terra, ou ter o próprio Deus como sua porção, sua recompensa. Ter o próprio, a eternidade inteira como uma recompensa em Cristo Jesus. E ali esse é o 18, 20, ali no 21, no 22, continua, fala ainda mais dos dízimos, fala ainda mais de como ele ia se sustentar, então se ele ia procurar riqueza, de que maneira, e fala que o povo deve dar aquela 10ª parte para o templo, dessa parte, fala no 25, 26, que os levitas, quando receberem dos israelitas o dízimo, que lhes dou como herança, eles também, os levitas que recebiam dinheiro do dízimo, também deveriam dar um dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do dano de prensário. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição ao Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Então, esse era o trabalho dos sacerdotes, esse era o trabalho dos levitas. Encerra aqui falando da contribuição ao Senhor. Os levitas, eles sobreviviam do dinheiro que o povo dava, o dízimo aqueles 10% do dízimo do povo ia para os levitas. Aí os levitas pegavam os 10% desse dízimo que eles recebiam e passava para o sacerdote Arão poder viver e permanecer. Não ainda. Tem uma coisa que era pedido naquele tempo, que é o dízimo, que ele segue até hoje, mas também uma outra coisa que fala: deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que foi dado a vocês. Então, a gente ainda oferece essa parte sagrada, essa melhor parte, que hoje não é o cordeiro, o principal, não é as primícias da terra, não é uma coisa física mais. Hoje a gente só oferece o dízimo, mas essa melhor parte pode muito bem ser interpretada como a nossa própria vida. Hoje, o que é pedido pelo Senhor é a nossa vida em oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Lá em Romanos 12, que a gente já leu, a gente já conhece, a gente já sabe e que a gente também tem que praticar. A gente também tem que continuar relendo e sabendo para a gente praticar. Era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos. E, como eu falei, é curtinha, foi curtinha, não pesou, mas o que pesa é a mão do Senhor todo dia sobre a nossa cabeça, porque a gente sabe que a responsabilidade é grande. E esse sacerdócio hoje foi aberto a todos nós temos a honra de chegar à presença do Senhor, todos nós temos a honra de falar com Cristo
face, não tão face a face quanto Moisés ainda, mas a gente tem o Espírito Santo vivendo entre nós. E ainda vamos chegar ao momento de falar com esse Cristo face a face. E esse vai ser o nosso galardão e a nossa recompensa. Essa vai ser a promessa de Deus sendo cumprida em nossa vida. E a gente sabe que a promessa de Deus, diferente de homens, ela se cumpre. Nenhuma promessa, nenhuma palavra que sai da boca do Senhor volta vazia. Eu agradeço pela oportunidade e passo a pastora Denise. Amém. Graças a Deus, vamos orar ao Senhor agora, agradecendo